O que é populismo? Populismo no Brasil é conhecido nos livros de história como sendo o período entre 1930 e 1964, onde as políticas públicas eram direcionadas para a proteção interna nacional da economia e também da proteção do povo trabalhador. Populismo, na verdade, é quando práticas políticas ou discursos políticos consideram importante colocar um grupo versus outro. Então, na hora que você diz, eu como líder falo em nome do povo trabalhador, das classes mais baixas, menos privilegiadas, porque a elite que é o nosso problema no país. Isso é um discurso populista. Quando também existe populismo de direita. Então, também pode ser a mesma coisa de a gente não precisa de imigrantes, a gente não precisa de concorrência internacional, de mercado competitivo. Isso também é um discurso do grupo populista, do grupo do povo que o líder quer proteger contra um outro grupo. Mas normalmente não é entre partidos políticos, é realmente quase que uma criação de um grupo versus outro. Então, para ser populista, você favorece um grupo de pessoas e não pensa o país como uma população unida, uma sociedade heterogênea, né, com várias opiniões. O populismo ganhou muito espaço na América Latina nos anos 60 e nos anos 70, coisa de fortalecer o nacionalismo econômico, e hoje no mundo se volta a usar esse termo populismo, e tem dos dois lados. Tem do lado o trabalhador, o pobre, o mais sofrido da população, tem destaque em discursos políticos de líderes que querem ganhar esse voto e querem, vamos lá, liderar este grupo e não o país como um todo. E tem o populismo também de direita, onde se fecha o país, absolutamente imigrantes não pode, certas raças também não deveriam estar interagindo, e, de novo, protege um grupo que vira a base de eleição, né, de eleitores daquele líder. Então, o populismo realmente é uma maneira de você dividir e medir quantos votos você vai conquistar, porque você só fala para um grupo de pessoas na tua sociedade, não fala para a sociedade, não fala para o país como um todo. Então, o populismo voltou a ser um termo usado na imprensa, porque tem vários países onde você tem lideranças, presidentes ou primeiros-ministros, ou o que seja, que andam tendo essa tendência de também achar que o inimigo é a imprensa, que o inimigo é a elite, porque a elite é sempre considerado o bicho-papão, tanto do lado da esquerda quanto da direita. E a mesma coisa de globalização, tudo isso é um grande problema e não deve ser discutido. Então, populismo é um termo que explica isso, é você governar para um grupo específico que você designou como sendo a tua base eleitoral, e se você consegue usar o discurso que eles entendem com clareza, você garante o seu poder por um bom tempo. A Venezuela é um ótimo exemplo, Cuba foi outro ótimo exemplo, mas existe a Merkel também, que é um ótimo exemplo, e algumas pessoas falam de presidentes mais conhecidos também, que ultimamente usam discursos para ser carismático, é sempre aquele grupo que ele defende contra todos os outros. Então, é perigoso você achar interessante ter líderes populistas ou usar o termo populismo, porque é você literalmente comprar uma briga, separar dois grupos e até provocar um enfrentamento de pessoas dentro da mesma sociedade sem a menor necessidade, porque
para ser um bom líder, você precisa de um plano total para liderar uma nação como um todo e não um grupo contra outro.